Olá, tudo bem aí com você? Do outro lado dessa telinha, meu nome é Alberto Júnior e eu quero falar para você nesse vídeo o porquê, o objetivo dessa construção, da montagem, da preparação, ok? Dessa aceleradora de negócios. E para isso eu me coloco no lugar de você e eu gostaria de ter a seguinte informação: como, ok, essa pessoa, esse cidadão, esse profissional que está aí do outro lado da tela pode me ajudar de alguma maneira, sem pelo menos eu saber a sua história, né? Então é isso que eu venho fazer aqui, montar, contar um pouquinho, desenvolver para você um pouco da minha experiência, para que você possa tomar a melhor conclusão, ok? Em assumir ou não de fato aí o que é o Winners, o que essa aceleradora pode movimentar, pode mexer, pode gerar de resultado, pode criar uma construção nova, pode gerar um reconhecimento e ganhar, obviamente, muito mais dinheiro com esse seu negócio. A primeira coisa que eu quero falar para você em cima disso é o seguinte: tudo existe como uma construção. Eu sempre gosto de usar que o processo de reconstruir a história das pessoas e os negócios, ele se baseia como o Lego, como aquele brinquedo Lego antigo, que provavelmente todos nós aí já temos conhecimento sobre o assunto. Você monta, você desmonta quando você não gosta, você reconstrói, você vê um colega, um amigo fazendo diferente, você refaz ele até ficar perfeito. Não poderia ser diferente quando você fala em resultado, em gerar, ok, resultados econômicos, informações de equipe, em preparação de profissional, em construção de sistema, de processo, de modelo de trabalho, de recrutamento, enfim, estou só fazendo um preâmbulo para você ter uma ideia o que de fato representa o porquê, né, e da onde saiu toda essa experiência. Eu já havia falado anteriormente, mas vou reiterar sobre isso. A minha primeira experiência com a venda direta, seguro de pessoas, foi, ok, nitidamente aí, dando mais uma clareada com a questão do seguro de vida propriamente dito. Eu vim com essa experiência, foi com 14 anos de idade, 13 para 14, se eu não me recordo, ok, muito bem, estou lhe dando mais ou menos a data precisa, onde eu vendi a minha primeira apólice de seguro de vida para um gari. Ok? E aí vem, como assim vendeu para o gari? Eu descobri que eu não tinha experiência suficiente, meu pai, meu tio, enfim, boa parte das pessoas que eu convivia trabalhavam com isso de alguma maneira, né? E o que eu entendi? Que já que eu não conseguiria ter experiência suficiente, até porque a idade não me permitia, de trabalhar com um público de um pouco mais desenvolvido, um pouco mais experiente, com muita mais capacidade de conhecimento e de profissionalismo, eu tinha que ir, ok, em públicos, oferecer, ok, meu produto, meu serviço em públicos que não eram visitados. E aí eu encontrei no gari uma oportunidade de fazer essa visita. Então eu comecei visitando banheiros públicos. Então eu acho que eu conheço todos os banheiros públicos de Porto Alegre, ok, de norte a sul aqui da nossa cidade, porque foi o início da minha experiência, tá bom? Isso tudo aconteceu com 15 anos, graças a Deus, aí tive a oportunidade de, claro, com a ajuda dos pais, de comprar o meu primeiro carro e de pagar com a minha venda. Eu não tinha como pagar financiamento, então eu tinha que vender para esse público que ninguém vendia. Eu me lembro na época bem, era um Puma, ok, conversível, 1900, se eu não me engano, em 77 ou 78. Eu nasci em 78, eu acho que foi mais ou menos por aí. E isso me levou a uma construção de como é bom quando você aprende a desenvolver algo do zero, porque você acaba tendo uma outra realidade. Quando você aprende com o aprendizado dos outros, você tem uma visão, você tem um tipo de experiência. E quando você aprende com o seu próprio erro, o seu acerto, você acaba juntando tudo isso e unindo com a experiência das outras pessoas, né? Então, os meus erros, os meus acertos foram se desenvolvendo a ponto aí de, basicamente, 1997 para 98, foi criado a primeira empresa, ok, do Grupo Life Brasil, que é uma holding de seguros, onde eu participo hoje como chairman da empresa, mas nasceu em 16 de julho, se eu não me engano, de 1998. Antes disso, surgiu uma série de experiências minhas. Eu vendi enciclopédia, vendi purificador de água, vendi baú da felicidade, tive a oportunidade de vender outras coisas também que me levaram a ter algumas experiências diferentes, principalmente no conceito de formar equipes
que tivessem um desempenho na venda porta a porta. Então, qual era mais venda, o processo de venda mais delicado? Era aquele que você visita alguém sem saber quem você vai receber, quem vai abrir a porta para você, quem vai entender que você está fazendo sentido ou não naquele momento. E quando isso acontece, você acaba tendo algumas premissas, né? E você acaba não negociando valores, porque você está no meio, num time, você participa de um trabalho, você acaba sendo construído, entre aspas, a sua história profissional pelo meio que você vive. A natureza é que o meio, o impacto que você, o resultado que você é hoje, foi baseado diretamente no meio que você vive. E esse meio está predisposto a ser positivo ou negativo de acordo com a história e a percepção que você está vivendo neste próprio meio. Então, tudo isso, ok, colocado no liquidificador, vamos dizer assim, surgiu então a ideia da experiência de conduzir a primeira empresa chamada Mitra Corretora de Seguros, ok? Com o objetivo, o nome já dizia, que é se o resultado fosse bom do trabalho, nós teremos sucesso, por isso Mitra, deusa da justiça, né? Então tá aí um briefing um pouquinho disso tudo. Isso já vai fazer, então quer dizer, eu tô com 37 anos, isso vai fazer 23 anos atrás, basicamente, que eu tive essa experiência de começar do zero, tudo isso, né? Claro, vendo erros, vendo os acertos, vendo coisas maravilhosas, vendo muita bobagem que as pessoas que entram no mercado fazem, mas eu tinha um desejo para seguir, que era me tornar uma referência fazendo esse processo de venda direta, né? Você não consegue ser especialista em tudo. Dificilmente você vai conseguir ser um generalista de muito sucesso, né? Você não consegue ser todos os camelôs de muito sucesso. Existe um por aí que me chamou a atenção e me chama ainda a atenção, que pelas palestras, pelos trabalhos, pelo desenvolvimento que faz, se eu não me engano, se chama Ruzier Ramalho. Ok? E como ele conseguiu fazer diferente, né? Como ele conseguiu mudar a história? Porque ele se especializou em algo que nem o mercado dele fazia, que era a atenção às pessoas. Ou seja, você não prestava só serviço, você dava atenção às pessoas. E isso e gerou toda a importância do nosso trabalho. A gente encontra as pessoas para preparar, a gente desenvolve as pessoas, a gente encontra o melhor do melhor de cada um, modela, organiza, prepara, ok? E aí faz com que elas sigam o seu caminho, elas querendo sem mudar os seus valores. Então, 98 foi a primeira empresa do grupo. Em 2008 surgiu então uma oportunidade, de acordo com muitos colegas que haviam pedido, solicitado, comentários, parcerias, de preparar e desenvolver, ok, novas equipes de trabalho. Então o que foi feito? Foi desenvolvido e preparado a única assessoria na época, em 2008, e que preparava, reconstruía, recrutava, desenvolvia profissionais de venda também para venda porta a porta, ou seja, também para um mercado que pouquíssimas pessoas querem se desenvolver. Então, essa construção, essa experiência, esta preparação levou aí a também outra oportunidade de trabalho, a preparar pessoas onde elas pudessem encontrar o seu caminho dentro de um outro nicho específico. Também tive a oportunidade muito no início do nosso processo todo, hoje ainda são uma dezenas de entidades de classe que participam do nosso trabalho, foram as primeiras que ingressaram e, pasmem, de todas as entidades que entraram no nosso processo, como Vida em Grupo na época, como processos coletivos, não empresas privadas, 99,9% permaneceram na nossa grade de desenvolvimento. Isso quer dizer, um trabalho apropriado, bem feito, modelado, construído, a gente mantém tudo que a gente construiu com pessoas e com profissionais que realmente fazem a diferença. Então, em 2008 foi lançado a Life Consultoria, ok, de seguros de pessoas, a única plataforma no Brasil, acredito que até hoje exclusiva, ok, na área de seguro de pessoas, não trabalha com área de previdência privada, somente seguro de pessoas e benefícios, ok? Então, em cima disso também encontramos um outro formato de trabalho, fazer a nossa experiência ser colocada
em produtos e serviços de seguradores, onde nós atingimos um público dos colegas corretores que queriam desenvolver o seu negócio. E assim surgiu diversos cases no mercado. Nós estamos há um bom tempo com a maioria deles promovendo o mesmo trabalho, o mesmo sistema, ou seja, nós se especializamos em formar pessoas de altíssimo e máxima competência e desempenho na venda direta, ok? Seja com o cliente final pronto, seja com o cliente final a ser desenvolvido, seja com o cliente final de alguma carteira que já existe, que é extraordinário esse processo, principalmente corretores que já têm sua carteira. Vocês estão perdendo muito, mas muito resultado, dinheiro, resultado econômico. Por um simples motivo, seu cliente quer comprar, ok? Talvez você não saiba como, mas seu cliente quer comprar e o seu cliente quer comprar, vai comprar de alguém. Então, por que não compra de você, ok? Então, pense nisso também para você não perder esse caminho. Outro assunto que eu quero falar para você e que surge sempre no meio dessas conversas é: Alberto, mas qual é a realidade? Quanto tempo, né, isso surgiu, o teu processo de venda direta? Na realidade foram mais de 15.138 visitas, para ser mais preciso, 15.138 visitas nesse processo todo até 2000, se eu não me engano, 2007 para 2008, onde eu parei de fazer as visitas porta a porta como fazia anteriormente. E surgiu a oportunidade de escrever um livro chamado A Lógica, Como Fazer Milhões com Seguro de Vida, que foi desenvolvido diretamente para esse mercado. Como eu construí, como foi desenvolvido, como se iniciou, como o processo como um todo foi reconstruído, remodelado, como ele foi preparado, ok? E tudo está ali passo a passo, claro que não com a experiência de convivência próxima, mas como foi feito, como você cria o seu perfil, como você modela o seu cliente da maneira ideal, tá bom? Se você também quiser saber mais sobre o livro, fique à vontade, vai passar aqui embaixo para você a lógica, tá bom? E eu acho importante você ir atrás, você encontrar, você desenvolver isso, porque tudo isso vai fazer a diferença na hora que você for construir uma equipe verdadeiramente e muito verdadeira de forma campeã, tá bom? Então, quando isso aconteceu, eu não tinha mais oportunidade e eu descobri que quando eu contratei um dos profissionais que trabalharam comigo, ele trabalhou acho que 1 ano comigo. Eu não me recordo o nome efetivamente. Ele me disse assim: Alberto, você tem uma máquina de formar gente, mas o segredo não é só formar bons profissionais comerciais, o segredo é formar bons líderes. E aquilo entrou na minha cabeça de uma maneira, confesso para você que eu fiquei meio chocado com aquilo, porque eu estava sempre preparando, treinando profissionais da ponta, do processo de campo. Quando eu tive esse estalo que me veio isso na cabeça em 2008, me chamou a atenção. Chega, está na hora de formar equipes com base de líderes fortes. Se você formar um líder forte, você forma qualquer equipe de altíssimo desempenho, qualquer equipe que dê o máximo do melhor de cada um. E foi isso que aconteceu, de fato, foi assim que surgiu toda essa ideia de construção, tá bom? Logo depois, em 2013, nós tivemos a oportunidade aí de participar de um processo, de conviver com algumas pessoas, se envolvemos em outros mercados para entender outros mercados, mercado estrangeiro, outros nichos do mercado brasileiro, e tivemos aí, mais uma vez, a confirmação que nós tínhamos uma máquina de formar um processo econômico, que era o modelo de formação de tudo isso. 10, 12 anos atrás, ok, comecei a conhecer, fui estudar o processo de coaching, todos os modelos, as mentorias, fui entender constelação, fui descobrir um pouco outros modelos alternativos de desenvolver a equipe de venda, ao ponto de 2010, ok, ser lançada no Brasil aí a OBCS, a Organização Brasileira de Coaching Seguros, com um método próprio, ok, recurso próprio, modelo próprio, ferramenta própria, que hoje só para ser utilizado desse processo, para se beneficiar com tudo isso, somente empresas que fazem parte do Grupo Life Brasil ou acionistas, ok, da Advisor, que é uma outra operação, é uma corretora de seguros SA aí com acionistas que podem participar do nosso trabalho. Obviamente também aí os funcionários que contribuem com todo esse desenvolvimento, tá bom? Nesse tempo, nessa história, nessa modelagem toda, uma das coisas que eu acho que vale a pena falar para você e que me marcou bastante é que você não precisa ser um gênio para dar certo nesse negócio. E aí eu vou me curvar aqui e vou fazer uma colocação para você. Toda vez
que você quer ser um gênio, você acaba perdendo um pouco a sua essência, você acaba perdendo um pouco a sua história, os seus valores. E isso é muito ruim, isso impacta negativamente no seu negócio. Então, basta fazer o passo a passo com o que foi aprendido, com o que foi desenvolvido, que você também vai ter sucesso. A pior coisa que eu digo que você pode fazer é querer fazer algo que você não se sente confortável. É querer fazer algo porque com o colega deu certo, porque o corretor deu certo, porque um amigo deu certo, porque a sua mãe disse, porque seu pai disse. Esqueça tudo isso. Tome o caminho que você sinta confortável. Eu confesso para você que se fosse para fazer algo que eu escutei durante todos esses 23 anos, eu diria para você que eu não estava mais aqui e provavelmente aí eu tinha ido para um outro segmento, um outro modelo de trabalho. Mas eu persisti porque eu achei que para mim os meus valores eram compatíveis, né? Isso fazia diferença para mim. Eu não queria só ganhar dinheiro, eu queria ter oportunidade de construir, fazer com que as pessoas também tivessem resultado, com que eu tivesse a capacidade aí de aprender para poder replicar, para poder reconstruir novas histórias, muitas histórias que passaram e passam e vieram da rua, que estão na nossa organização, mudaram as suas vidas, saíram do zero, pessoas que não tinham dinheiro para comprar pão para comer, né, ao meio-dia, hoje aí participam de um grande processo conosco, mudaram de vida, têm aí suas rentabilidades, seu resultado fora do normal, mas tudo isso por um motivo só, assumiram e aceitaram que aquele momento era apenas um momento, até porque isso é uma coisa para você não esquecer, a crença é um pensamento que você apenas continua pensando, e se você puder mudar isso, mude o pensamento, você vai mudar a crença, você vai mudar a atitude, tá bom? Então, como eu estava falando anteriormente, em 2013 surgiu então uma oportunidade de participarmos junto de uma grande organização também que estava construindo outras corretoras de seguro no Brasil. E nós não aceitamos, nosso objetivo não era esse, era um outro modelo de processo, então resolvemos então preparar o que nós tínhamos de melhor e constituir, a primeira holding e a única holding de seguros pessoais, uma SA de capital fechado chamada Grupo Life Brasil. Hoje ela tem o controle de efetivamente 10 empresas, com mais 13 em conclusão de controle acionário. Isso quer dizer que são 23 empresas que participam do nosso portfólio, além de entidades de classe, que também desde lá do início participaram conosco, e também corretores assistidos. Isso quer dizer que o nosso processo hoje está linkado Porto Alegre, estrutura matriz desse grupo, onde foi construído aí com um pouco da minha experiência também, e uma filial Brasília muito bem preparada, atendendo o processo aí dos corretores de seguro. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso surgiu para chegar num ponto. Hoje a gente está em mais de 1000 cidades do país, em todos os estados da federação, ultrapassamos a marca aí esse ano de mais de 23 milhões, se eu não me engano, aí, de faturamento, uma empresa que começou do zero e por alguém que, como eu, aí, resolveu fazer uma escolha de esquecer o que todo mundo falava para seguir em frente e dar o melhor do melhor de mim mesmo, não escutando não somente o sim, e aí tendo a lembrança de que a crença nada mais é do que um pensamento que você continua pensando. E a minha crença era que era possível mudar de vida, fazer alguma coisa diferente, ser dependente. Muitas vezes você pode pensar que você é dependente de alguém. E aí eu digo que você está certo, você é dependente simplesmente de você mesmo. E aí, em cima de tudo isso, agora na virada do ano de 2016, por estatuto, por força maior, eu tinha que fazer uma escolha. E essa escolha era incompatível se manter como presidente, como chairman do Grupo Life Brasil e CEO, ou um ou outro. Eu fiz uma escolha, e essa escolha foi me manter como chairman, buscar uma outra alternativa para desenvolver, para agregar ainda mais resultado, tá bom? Deixar o nosso time todo construído, fazendo um resultado realmente excepcional, e o que veio no meio do caminho foi surgir aí e colocar em prática tudo que eu havia fazendo, só que dessa vez de forma ainda mais oficializada. Foi aí que nasceu a Winners, a aceleradora de negócios, principalmente focada aí no segmento de proteção, blindagem patrimonial e planejamento financeiro, que é a minha
grande experiência. Eu digo para você que depois que preparar e formar a equipe para vender esse tipo de produto e serviço, eu acho que é possível fazer qualquer outras coisas que se tornam muito mais fáceis, ok? A gente lidar com maior dificuldade, com o maior bem que as pessoas possuem. A gente coloca a história de vida deles na nossa vida. A gente pratica isso todos os dias. A gente une, ok, as paixões, a história de vida, a família, o amor que se tem, a construção de patrimônio, a blindagem de tudo que foi desenvolvido com muito suor, porque cada um, seja você, seja eu, cada lágrima e cada suor que pinga, ok, do nosso corpo e dos nossos olhos tem uma dedicação e muitas vezes as pessoas não sabem que isso representa. É isso que a gente quer, fazer com que mais e mais pessoas construam a sua história, construam o seu castelo de concreto, não um castelo de areia, e a Winners está aí para ajudar a fazer você construir toda essa história com a maior perfeição do mundo. Esse foi um pouquinho então da minha história para você. Então chegamos aí em 2016, a gente veio realmente para fazer a diferença, a gente veio para contar tudo que faz e não só contar, mostrar como aconteceu, e tá aí um pouco dessa história, que eu acho que uma história verdadeira, uma história verídica, uma história com resultados, uma história que não foi feita sozinho, ok? Eu digo para você aí que da minha parte só resta um agradecimento a todos que passaram pela minha história, que me ajudaram, que criaram tudo isso comigo, que vivenciaram comigo coisas fáceis, difíceis, que foram muito delicadas em alguns momentos, erros drásticos que foram cometidos, mas que a gente está aqui para mostrar para você todos eles e você segue o melhor caminho. Se você quiser passar trabalho, fique à vontade, ok? Mas eu vou dizer para você que não há necessidade disso não, mas siga o seu caminho, tenha o seu resultado. Aceite sucesso, você pode um pouco mais, basta você assumir que crença é apenas um pensamento que você continua pensando, tá bom? Acesse aí, busque mais informações, acesse aí o nosso site que vai passar aqui abaixo se você quiser. Eu tenho certeza que no final de tudo isso, a única coisa que você vai pensar é como melhorar ainda mais de vida. Ou seja, eu faço um desafio para você. Pense nisso, se o Alberto pôde, ok? Por que eu também posso, né? Como eu não posso ter esse resultado? Eu digo para você, vem pro lado de cá, fale conosco, certamente aí a gente vai se conhecer e vai ser um prazer poder ver você no lugar mais alto do pódio, do reconhecimento e da conquista financeira. Muito obrigado e até a próxima.